Nós vamos continuar falando sobre o novo nascimento, porque estamos decididos que até o fim do ano, todos que frequentam a igreja têm que se tornar filhos de Deus. Porque não é o fato de estar dentro da igreja, não é o fato da pessoa estar anos na igreja, ou conhecer a Bíblia de capa a capa e falar até muito bem, lindamente sobre Jesus, que faz dela uma filha, um filho de Deus. Como nós temos visto, já algumas semanas atrás, só é filho de Deus aqueles que nascem de Deus. E por isso se tornam novas criaturas. Essas pessoas, elas passam a ser cidadãs do reino dos céus. Você sabe, na semana passada nós falamos lá de João capítulo 1, versículo 12, quando fala que aqueles que receberam Jesus, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Não da vontade do homem, nem da vontade do sangue, nem da carne, mas da vontade de Deus. Porque da vontade do sangue, da vontade do homem, todos nós já nascemos. Fora aqueles que não foram planejados, né? A maioria de nós nascemos do desejo do pai e da mãe. Não é assim? E assim nascermos cidadãos deste mundo. Você foi levado ao conservatório ainda quando criança, recebeu um nome e um documento que comprova a sua existência como cidadão físico, cidadão terreno. Mas quando nós nascemos de Deus e nos tornamos uma nova criatura, não pela vontade dos homens, do pastor, de quem te trouxe à igreja, mas pela vontade de Deus, aliada à vontade da própria pessoa de nascer de novo, então ela se torna uma nova criatura. E ela passa a ser, além de ser aqui no mundo um cidadão terreno, ela passa a ser um cidadão do reino dos céus. Paulo fala sobre isso também, depois você pode ler na sua casa, em Filipenses capítulo 3, quando ele fala que a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. O Salmo 115 também fala sobre o verdadeiro cidadão do reino dos céus. Então, quer dizer, você pode ter dupla cidadania, a terrena e a cidadania o quê? Espiritual. Ser um cidadão do reino dos céus. Dupla filiação. Fisicamente você tem lá no seu documento, onde está escrito filiação, está lá o nome do pai e da mãe. Mas quando você se torna um cidadão dos céus, você passa a ter uma nova filiação, você passa a ser filho de Deus, e o seu nome, assim como cidadão deste mundo, seu nome está na conservatória, como cidadão do reino dos céus, o seu nome está no livro da vida. Amém? E as suas atitudes aqui neste mundo, agora, como um cidadão dos céus, são diferentes. Por isso, no capítulo 3 aí de Colossenses, versículo 1, está escrito assim: portanto, Paulo vinha falando sobre o novo nascimento. Nos dois capítulos anteriores, vinha falando sobre se tornar uma nova criatura. E aí no capítulo 3 ele diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, leia aí comigo, por favor. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentada à destra de Deus. E aí depois ele diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Por quê? Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, Paulo está falando aqui com os que nasceram de Deus. Se você ainda não nasceu de Deus, isso é o que vai acontecer quando você nascer de Deus. Se você já é um nascido de Deus, isso é o que deve acontecer com você que agora é nascido de Deus. Ele diz: buscai as coisas do alto, e depois em seguida, pensai nas coisas lá de cima, nas coisas do alto. Então, quando ele diz isso, para simplificar, para você entender melhor, eu estava dando um exemplo aqui hoje de manhã, daquelas pessoas que você já ouviu alguém dizer assim:
fulano só pensa no dinheiro. Já viu gente falar isso? Quando você ouve alguém dizendo que o fulano só pensa no dinheiro, você pensa em uma pessoa o quê? Uma pessoa que não, tudo para ela é em função do dinheiro. Então, se ela tiver que mentir para ganhar dinheiro, ela mente. Se ela tiver que se corromper, ela se corrompe. Ela faz qualquer coisa por causa do dinheiro, porque ela só pensa no dinheiro. Então, por conta disso, há pessoas que a gente já viu, infelizmente, você deve conhecer, pessoas que os filhos põem os pais no tribunal, pais que põem os filhos no tribunal, o que para mim, independente da razão, não faz sentido algum, não é verdade? Imagine um juiz ter que julgar uma causa entre um pai e filho. E isso é pior quando se trata de quê? Quando a razão é o dinheiro, não é verdade? Então, por que a pessoa só pensa no dinheiro? Ela não pensa no pai. Olhe para mim, por favor. Porque ela só pensa no dinheiro, ela não pensa. Tem pessoas que separam por causa de dinheiro. Tem pessoas que traem por causa de dinheiro. Tem pessoas que eram amigos desde a infância, fizeram uma sociedade juntos e por causa do dinheiro se tornam amigos de longas datas, se tornam inimigos. Sim ou não? Mas por quê? Porque a pessoa só pensa no dinheiro. Abre mão, há quem abra mão da fé, há quem abra mão da comunhão com Deus por causa disso. Há outros que, por exemplo, só pensam nos amigos. Aqui, quando você ouve alguém falando assim, o meu filho só pensa nos amigos. Ou seja, é o pai dizendo que, em outras palavras, o filho não pensa na mãe, o filho não pensa nos irmãos, o filho não pensa nos estudos, só pensa onde? Nos estudos. Então, diante desse exemplo, o que é que você entende quando Deus fala que o cidadão dos céus, que o nascido de Deus, ele pensa nas coisas do alto? Significa que o foco dele está onde? Nas coisas do alto. Diferente daquele que só pensa no dinheiro, Deus não está dizendo aqui, pensai só nas coisas do alto. Não está escrito, buscai só as coisas que são de cima. É isso que está escrito? Não. Porque, naturalmente, como cidadãos deste mundo, nós também temos que buscar as coisas deste mundo, temos que também pensar nas coisas deste mundo, mas isso não precisa Paulo dizer, porque já está no instinto do ser humano, de trabalhar para ter o pão de cada dia, para ter um teto onde dormir, para cuidar dos filhos. O que não pode é pensar só nisso e não pensar nas coisas do alto, uma vez que agora essa pessoa, ela é nascida de Deus, uma vez que agora ela é filha de Deus, uma vez que agora ela é cidadã dos céus. Então, o seu foco tem que ser as coisas do alto. Então, quando uma pessoa nasce de Deus e pensa nas coisas do alto, tudo na vida dela gira em torno disso. Quando ela vai se casar, ela pensa em casar com uma pessoa que comungue da mesma fé, uma pessoa que vai auxiliar ela nessa caminhada da fé aqui neste mundo. Então, ela pensa o seguinte, eu quero me casar, mas eu quero casar com uma pessoa da mesma fé, porque eu quero que essa pessoa esteja do meu lado nos momentos difíceis, preservando a nossa fé, para preservar a nossa salvação. Ela quer se casar, mas pensando nas coisas do alto. A pessoa que quer ser rica, ela vem segunda-feira, ela faz campanha porque ela quer prosperar, ela quer se tornar uma pessoa rica, mas ela pensa nas coisas do alto, ela diz, eu quero ficar rico, para com os meus dízimos e ofertas eu poder ganhar o maior número de almas possível. Eu quero, com o meu testemunho na televisão, mostrar a grandeza do meu Deus. Para quem está desempregado, para quem está na miséria, possa ver a grandeza do Deus que eu sirvo. Então, até quando ele pensa em ficar rico, ele pensa nas coisas do quê? Do alto. E em tudo que ele vai fazer, ele faz pensando nas coisas do alto, porque ele agora vive para aquele que ele se tornou filho. Por isso, na sequência, Paulo diz, mortificai, versículo 5, mortificai, pois, os vossos membros, ou como em algumas traduções pode estar escrito, fazei morrer a vossa natureza, que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, que são as paixões, a vil concupiscências, a avareza, que é a idolatria,
pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, do quê? Maledicência, que é falar mal dos outros, das palavras torpes da vossa boca, que são os palavrões. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, a pessoa nascida de Deus, que mudou os seus pensamentos, que agora pensa nas coisas do alto, ela faz morrer aquela natureza velha, para ter uma nova natureza, uma natureza espiritual. Aquela natureza vingativa, aquela natureza materialista, aquela natureza arrogante, aquela natureza mundana, ela faz morrer aquela natureza, para nascer uma nova natureza, uma natureza espiritual. A pessoa passa a ter olhos espirituais, ela começa a ver as pessoas como almas, ela passa a ter um coração, uma nova natureza, no que diz respeito a um coração perdoador. Ela é capaz de perdoar o que antes ela não era capaz de perdoar. Ela tem uma nova natureza, capaz de não ter mais prazer em determinados lugares que antes ela se sentia à vontade. Ela muda de tal maneira que quando ela vai em determinados lugares, ela se sente mal. Ela se sente um peixe fora do aquário. Quando ela está na companhia, ou nas companhias que ela não devia estar, ou nos lugares onde ela não devia estar. Porque a natureza dela está morta. E agora ela tem uma nova natureza, a natureza de Deus. Amém? Como aquela história que o Bispo Macedo costuma sempre contar, da rã e o escorpião. Vocês conhecem essa história? Não conhece? Diz a história que o escorpião queria atravessar o rio, mas o escorpião não sabe nadar. E então ele viu ali uma rã nadando à vontade no rio e pediu a ela que fizesse a gentileza de atravessar ele do outro lado do rio. Mas a rã falou assim: olha, eu não vou levar você porque você vai me picar e com o seu veneno você vai me matar e nós dois vamos morrer no rio. Então o escorpião falou: ô dona rã, não seja tola, se eu lhe picar, a senhora morre e eu morro junto. Não se preocupe, me leve do outro lado e eu não vou fazer nada. E a rã, com o coração bonzinho que ela tinha, ofereceu boleia para o escorpião. O escorpião montou em cima daquelas costas gordinhas, fofinhas da rã, e já começou a passar mal. Quando ele viu aquela costinha toda jeitosinha, aqueles músculos se mexendo, aquelas coxas gordinhas indo para frente e para trás, ele começou, e agora? E aquela vontade de picar, aquela vontade de dar aquela ferroada, mas pensando, mas se eu fizer nós vamos morrer, e agora, e agora? Quando estava chegando no meio do rio, a rã deu um grito: ai! O escorpião picou ela. Então a rã virou para o escorpião e falou assim: seu doido, como é que você fez isso? Agora vamos os dois morrer neste rio. E o escorpião respondeu: eu tentei, mas é a minha natureza. É a minha natureza. Então assim também tem muita gente. Ela quer ser mais controlada, ela quer ter uma maneira de falar diferente, ela quer ter uma atitude diferente, ela quer deixar as más companhias, mas a natureza fala o quê? Fala mais forte. E quando a natureza fala mais forte, a pessoa não pensa, como o escorpião, que mesmo sabendo que ia morrer, não teve jeito, fez o que a sua natureza pede. E quantas pessoas que mesmo sabendo que aquilo não é certo, mesmo sabendo que aquilo vai lhe fazer mal, mesmo sabendo que ela está errada, mas ela faz porque ela obedece à sua natureza. Mas aqueles que nascem de novo, recebem o poder de ser feito filho de Deus, e esse poder faz com que ela seja mais forte que aquela natureza, ela faz morrer aquela natureza, para ter uma natureza diferente. Amém?
para concluir, aí em Gálatas, no capítulo 2, Paulo, ele diz assim, no versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele está dizendo, não sou mais eu que vivo, é Jesus que vive em mim, porque eu estou crucificado com Ele na cruz. Ele diz, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Então, olhem para mim, pessoal, por favor. Paulo estava dizendo o seguinte, assim como Jesus foi crucificado por amor a mim, morreu por amor a mim, eu decidi voluntariamente estar crucificado com Ele, crucificar as minhas vontades, crucificar o meu passado, crucificar o meu eu, o meu orgulho, crucificar os meus desejos, para não viver aqui neste mundo a minha vida, mas a vida de Jesus. Eu quero viver aqui neste mundo uma vida como a que Jesus viveu por amor a mim, com o caráter que Ele me mostrou quando Ele viveu aqui em favor de mim, porque não existe novo nascimento sem sacrifício, não existe novo nascimento sem renúncia, assim como não nasce uma criança sem o sacrifício da mãe, assim como a mãe gera um filho com dores, seja a dor do parto, a própria dor da gestação, os incômodos terríveis da gestação. Então, para nascer uma criança, para vir uma criança à luz, para nascer um filho, tem que haver sacrifício por parte da mãe. Para nascer um filho de Deus, Jesus já fez o sacrifício dele, e agora é o sacrifício de quem quer nascer, a renúncia, o desprendimento, a vida de entrega que aquele que quer ser um filho de Deus deve fazê-lo. Porque, olha para mim, por favor, não existe cristianismo sem renúncia, não existe uma vida cristã sem sacrifício, porque viver no mundo que nós vivemos, fazendo a vontade de Deus, tem que ser uma vida de constante renúncia, e você tem que se ver como Paulo, crucificado em Cristo, e quem vive agora não é você, quem vive é Jesus em você. Amém? Alguém pode dizer assim, pastor, mas isso é difícil. Então eu respondo, olhando nos seus olhos, difícil é você viver com depressão, difícil é você viver traindo e sendo traído, difícil é você viver amargurado, difícil é você buscar num copo de bebida a paz que você não tem dentro de casa, difícil é viver sem Jesus. Essa vida aqui de renúncia, de sacrifício, é a coisa mais prazerosa que pode existir para quem é nascido de Deus. Amém? Para aqueles que fizeram morrer a sua velha natureza. Agora, o prazer dessa nova natureza, é fazer a vontade do Pai. E por isso ela busca as coisas do alto. Ela pensa nas coisas do alto. Amém? Fiquem de pé, por favor.